Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos trabalhar aqui sobre a África, conteúdo aqui do 7º ano, referente ao capítulo 5º, né? Então a gente vai falar um pouco sobre uma África com muitas histórias, né? Primeiramente, a gente tem que estabelecer a ideia aqui que a África é um continente. Muitas pessoas ainda acham que a África é um país, então a África não é um país, a África é um continente. Dentro deste continente tem cerca de 53 países e mais de 1 bilhão de habitantes. Então a África é um continente, né? E o que é um continente? Continente é uma grande massa de terra circundada por oceanos. Então a gente estabelece essa primeira ideia. Então a África ela é considerada o berço da humanidade. De lá a humanidade surgiu e se espalhou para outros continentes, como a Ásia, a Europa e a América, né? Então a gente estabelece essa ideia. A África anteriormente ela era chamada de Líbia, né? Termo aí que pode ser de origem egípcia ou de origem grega. Posteriormente, os romanos impuseram ali o termo África, né? Que sucedeu ao termo Líbia para registrar ali, principalmente a região norte ali da África. Com o passar do tempo, o termo África ele foi estendido a todo o continente africano. Então nós temos esse primeiro parâmetro que a gente tem que entender sobre a África. A África, como é um continente muito grande, com vários povos, várias culturas, várias etnias, ali a África ela é um continente heterogêneo, né? Então, não é um continente homogêneo, não é um continente onde tudo é igual. Então, ali o clima é diverso, né? Como é um continente muito grande, você tem o clima de savana, você tem o deserto Saara, você tem o clima tropical, então tem vários tipos de climas, tem vários tipos de pessoas e etnias, várias culturas, várias religiões, vários tipos de espiritualidade. Então a África é um continente, ele é caracterizado por ser bastante diverso, em várias as nuances, climática, histórica, espiritual, pessoal, étnica. Então isso é uma das características aqui que a gente estabelece sobre a África, né? Então, e a África ela é subdividida em dois blocos principais, né? Grosso modo, nós temos a África do Norte, né, onde fica a maior parte do deserto Saara, e nós temos a África subsaariana, né, que fica abaixo ali do deserto do Saara. Então nós temos essas subdivisões que a gente tem que entender e que posteriormente a gente vai ver no próximo slide no mapa. Então, a gente está estudando aqui a África, basicamente, os principais reinos, os principais impérios que houve ali na África. Esses impérios, eles floresceram ali, tiveram seu apogeu durante a Idade Média Europeia. Então, enquanto a Europa ela estava na Idade Média, ou seja, que foi ali de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, né? Queda de Roma e queda de Constantinopla. Foi dentro desse período aí em que a economia europeia ela se baseava no feudalismo. O modo de produção era o feudal, no qual os senhores feudais eles detinham o poder econômico, e a Igreja Católica era muito forte, ela detinha o poder espiritual, o poder científico e também tinha poder político bastante forte nesse período. Então, os reinos, eles estavam bastante fracos nesse período na Idade Média, porque quem realmente tinha o poder eram os senhores feudais. E assim eles estabeleciam o seu poderio econômico naquele período. Enquanto isso, a Europa ela vivia grandes impérios, grandes reinos centralizados, que a gente vai estudar aqui dentro desta aula. Então a gente tem que estabelecer essa ideia. Dentro do período da Idade Média da europeia, né, a África ela vivia grandes impérios, grandes reinos, que a gente vai estudar por aqui. Então a gente tem que estabelecer essa ideia. Uma outra coisa importante é que a gente tem que entender como que foi o processo de poderio e riqueza dos impérios europeus e dos impérios africanos, né? A Europa ela se baseava, o seu poder, basicamente na expansão territorial. A África, né, disso de modo geral, né? E a África ela se baseava mais no poderio, o poderio dela se baseava mais em ter poder sobre pessoas e sobre riqueza do que mais territórios. Então a gente tem essa diferença básica aqui
sobre como esses dois continentes, né, estabeleciam o seu poderio dentro de seus continentes, né? A Europa, ela se vertia mais para a expansão territorial, enquanto a Europa, pelo poderio de pessoas, ter mais pessoas sob o seu poder e ter mais riquezas. Então a gente estabeleceu essa ideia. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a África subsaariana, né? A África subsaariana, ela fica abaixo ali do deserto do Saara e ela é uma cultura muito antiga, né? A gente tem com vários costumes, várias etnias, como eu falei anteriormente. E a África, ela não teve uma tradição forte escrita, né? Então, muito do que nós conhecemos hoje sobre esses reinos, muita coisa a gente desconhece na verdade. As coisas, esses conhecimentos históricos, paleontológicos e arqueológicos estão sendo percebidos e catalogados atualmente, né, na contemporaneidade. Então, muito da cultura africana, ela foi perpetuada por meio da oralidade, né? E como que isso era perpetuado? Por meio de griots. Griots eram artistas, poetas, músicos, pintores que mantinham viva a história, a cultura da África por meio da oralidade, por meio de contar histórias. E aí essa contação de história, de geração para geração, tornou viva muito do que nós sabemos hoje sobre a cultura e a história da África. Então, os griots, eles foram importantes. Esses griots também, eles existiram em várias sociedades. Por exemplo, na Europa medieval, nós tínhamos a figura dos jograis, do jogral, do trovador e também do menestrel. Também são espécies de griots que mantinham viva a cultura ancestral por meio da oralidade, por meio da contação de história. Então isso aqui é um fator importante que nós temos que ter em mente de como que a cultura ela consegue se manter viva, ainda que não haja escrita, ainda que não haja documentos escritos de forma permanente, né? Lembrando aqui que a África ela utilizava materiais sensíveis à ação do tempo para registrar os seus acontecimentos importantes. Então usava barro, usava madeira. Então madeira, barro e outros elementos e outros suportes são sensíveis ao tempo. Diferentemente do Egito, por exemplo, que usava equipamentos metálicos, minerais, assim, para registrar muito de sua cultura e de sua história. O que permitiu com que nós, né, com que os historiadores e os estudiosos entendessem muito mais a fundo como que a sociedade egípcia, né, se relacionava. Então isso aqui foi um fator importante da história dos reinos africanos que a gente estabeleceu aqui nesta aula. A gente vai ver agora aqui alguns mapas que estabelecem aqui as localidades, a geografia da África. Então nós temos aqui nesse primeiro mapa a região aqui do deserto do Saara, e aqui é a parte, né, a África do Norte. E aqui em vermelho aqui onde fica especificamente, né, o deserto do Saara. Então, e aqui abaixo aqui nós temos a África subsaariana. Então aqui nós temos a divisão mais precisa, né? Aqui a África do Norte e aqui a África subsaariana. Então, aqui nós terminamos essa primeira parte. Para que a aula não fique muito longa e cansativa, eu vou dividir essa aula em 3 partes. Terminamos essa primeira parte. Na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre os reinos africanos, reinos ou impérios africanos. A gente vai falar sobre o reino de Gana, de Mali, de Songhai e do Congo. Então, até a próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até breve!